que curam! Boa tarde! Estamos dando início em mais um Café com Elas. Tudo bem com vocês? Deixa eu ver aqui. Vamos já chamar ela. Deixa eu ver. Olha! Oi! Que bom! E aí, meu amor, tudo bem? Como que estão as coisas? Tudo na bênção, graças a Deus. E você? Também estou ótima, estou muito feliz em te receber aqui. Seja muito bem-vinda. E para todos vocês que estão chegando neste Café com Elas, já convida mais alguém. Deixa eu pegar. E aí, como estão as coisas? Bora lá para aquele momento incrível que a gente tanto quer. Vou botar aqui só mudar o lugar onde eu estava, e aí Estou muito feliz de estar aqui. Gente, quando eu iniciei, há 3 semanas atrás, live lá no meu perfil, eu pensava assim comigo, nossa, bem que a Nubia podia me chamar, né? Eu ficava assistindo as suas lives, a sua vibe é assim, ó, maravilhosa. Eu amo a sua vibe. muito feliz por saber disso. Meu coração se alegra. E neste momento, gente, para você que não está entendendo, a Thaís é mais uma querida deste quadro Café com Elas. E eu estou muito feliz em te receber aqui, Thaís, meu amor. Hoje, gente, se vocês não perceberam, ela hoje está com o cabelo amarrado. Eu ainda fiz questão de aparecer com catinho. Mas gente, vocês acreditam? Ela teve a coragem de amarrar os caixinhos para não mostrar para você também que é uma penteadinha maravilhosa. Aquelas 24 horas que a gente não consegue ter. Ai, é difícil, né? Imagino bem. Para você que está chegando aqui agora, eu quero explicar um pouquinho sobre o Café com Elas. Foi um projeto que o Senhor colocou no meu coração, aonde eu falo para todas as mulheres que este momento aqui é meu, é seu, é o nosso momento de sentar com um cafezinho. Infelizmente, eu esqueci o meu café, mas de poder ter um momento para nós falarmos e trazer experiência, Thaís, de que aquelas mulheres de antigamente, aquelas mulheres da Bíblia, o que elas trazem e que podem nos ajudar hoje a ser mulheres sábias. E o engraçado é que elas também eram mulheres igual eu e você, que passa por dificuldade, que passa por problemas, que tem seus momentos de altos e baixos, mas conseguiram se manter firme. E o engraçado é que você aí de casa, eu quero fazer uma pergunta para você. Como que as decisões que você tem enfrentado têm afetado o seu dia a dia? Como que essas decisões que você tem passado têm te deixado assim, tranquila, em paz? Você tomou a decisão certa ou você tomou a decisão errada? Por várias vezes, eu fui uma pessoa que achava que as minhas decisões estavam sendo decisões corretamente certas. Mas o interessante dessas decisões, Thaís, que eu vou deixar você falar, é porque ontem eu vi uma live sua e eu vi que você falou sobre também essas partes da onde nós queremos ser a salvadora da pátria, queremos ajudar todo mundo e no final nós não nos ajudamos. E é igual, eu quero mostrar para você começar. Existem decisões na nossa vida que é igual essa água. Elas simplesmente, elas nos ajudam, tá tudo ok, tudo tranquilo. Só que tem decisões que nós viemos e achamos que está certo, mas elas não se misturam. Assim, é a minha e a sua essência. Como assim, Núbia? A nossa decisão, ela não pode mudar a nossa essência, o nosso propósito e aquilo que nós temos para alcançar. É ou não é, Thaís? Pode ficar à vontade. O meu Instagram é todo seu e você tem liberdade. Amém. Então, meninas, eu sou a Thaís. Eu e a Núbia, nós somos colegas lá na comunidade da LUD, né? E nós duas somos psicanalistas. Núbia, você já se formou? Eu ainda estou cursando. Estou quase, mas eu ainda estou cursando. Eu já sou formada pela turma 7 de 12, né?
Então, eu já estou um tempinho aí trabalhando com mulheres. E quando a Núbia mandou para mim o tema, eu fiquei muito feliz. Por quê? Porque eu fui dar mais uma estudada com relação à vida de Rebeca, né? A quem ela era. E eu me enxerguei em algumas situações da Rebeca também, né? Uma das coisas que Deus trouxe ao meu coração e que eu fiquei refletindo sobre foi o porquê de Rebeca ter aceitado tão rapidamente sair de casa, sair da sua terra, sair de perto da sua parentela e ir se casar, porque ela saiu de lá sabendo que ela estava já, né? Era um propósito do Senhor ela casar com Isaac. Como que ela aceitou tão rápido isso? Ainda tirando a questão, né, dela ser obediente, dela obedecer ao Senhor, dela entender que aquilo era um propósito na vida dela. Mas isso me trouxe uma reflexão dentro da psicanálise, né? Eu com 18 anos, quando eu completei 18 anos, eu completei 18 anos numa semana, na outra semana eu estava saindo de casa. Eu arrumei um emprego na cidade, nessa época meus pais tinham comprado uma chácara, e eu não queria de jeito nenhum, porque essa seria a terceira mudança, vamos dizer assim, brusca da minha vida, que eu não tinha escolha. Eu tinha que ir e pronto, eu não tinha voz. Como Rebeca teve, que chamaram ela, né? O pai dela, os pais dela chamaram ela, perguntaram para ela se ela queria ir ou não. Eu não tinha essa voz, eu tinha que ir, porque eu era menor de idade e tudo mais, então onde meus pais fossem, eu tinha que ir. E quando eu completei os meus 18 anos, que eu falei assim, não, agora eu me mando, agora eu vou caçar o meu rumo. Lá fui eu, né? Viver a minha vida de adulta e por ali foi. Logo, logo eu já encontrei meu atual marido, já casei, já juntei os panos e fomos viver a vida. Eu achei interessante porque eu assisti a live que você fez com a Josi, ao qual você falou, né? Você trouxe todo um cenário lúdico explicando sobre como nós viemos, né? Com a nossa bagagem, o nosso esposo também vem com as suas bagagens, né? Então, dentro do meu relacionamento é que eu fui entender o que era realmente a vida de verdade, né? E por anos eu fiz exatamente o que Rebeca fez ali no momento com Esaú e com Jacó, né? Eu achava que a minha manipulação é que ia fazer as coisas mudarem dentro da minha casa. Que aquilo que eu queria que o meu marido se transformasse é que resolveria os nossos problemas. Por diversas vezes eu tentei fazer as coisas com a força do meu braço, da minha maneira, do meu jeito, e nunca deu certo. E assim como Rebeca teve a consequência, né, de ajudar Jacó, mas depois não viu mais o filho, né? Eu também tive as minhas consequências ao longo da vida. Então, assim, teve momentos que eu obedeci ao Senhor quando eu me converti, quando eu conhecia Jesus, quando eu me coloquei ali na presença do Senhor. Mas, com o passar do tempo, você vai pegando aquela intimidade, você já acha que você pode, olha, cresci, amadureci, vou fazer as coisas do meu jeito, não para analisar o que vai acontecer na sua vida ou não. Não para analisar quais são as consequências daquelas decisões que você faz. E você só vai vivendo a vida sem saber o que você está fazendo. E a minha vida só... A sua reação, né? Oi? É aquele ditado, para cada ação, a sua reação, né? Exatamente. E eu não sei se eu posso falar de toda a história. Posso, Núbia? Fique à vontade. O meu Instagram é seu. Fique à vontade. Então, vamos lá. Eu vou falar da parte em que eu me casei, porque, assim, acredito que da parte da infância, se for necessário, a gente vai trazendo algumas coisas. Eu fiz até uma colinha aqui, porque senão eu me perco, gente. Eu tenho que fazer um diagnóstico de TDAH, porque eu não sei não, viu? Às vezes. Vamos pegar aqui de 2010. Tá. Então, no carnaval de 2011, eu conheci o meu esposo, meu atual esposo, e nós começamos a namorar. Em março de 2012, eu morava sozinha na cidade, então meu esposo foi morar comigo na minha casa. E mais
uma vez, Um minutinho, pode falar. um minutinho. Aqui a Thaís, ela começou a trajetória de vida dela. Você já vê que já tem um nozinho, porque foi o começo, aonde o umbigo dela teve que ser cortado do pai e da mãe, e ela agora vai decidir viver a sua caminhada. E nessa caminhada da Thaís, ela encontra alguém. Vamos lá, pode continuar a sua história, Thaís. Tá bom. Pode me interrompendo, porque quando eu começo a falar, eu não paro. Não tem problema, pode ficar à vontade. E, mais uma vez, eu me vi sem voz, né? Eu não soube dizer não. Eu simplesmente aceitei que meu marido pegasse, naquela época, namorado, pegasse suas coisas e fosse morar junto comigo. E aí nós começamos a nossa trajetória. Com um mês, mais ou menos, que a gente estava morando juntos, começaram a vir os problemas. O meu esposo entrou na faculdade, que foi um dos motivos pelo qual ele acabou se mudando para minha casa, porque a faculdade era perto, a minha casa era perto da faculdade, o trabalho dele era perto da faculdade, então para ele ficaria muito cômodo, né? Ele morar ali comigo. E então começaram-se os problemas. Meu marido, ele mudou para dentro da minha casa, mas ao mesmo tempo ele não aceitava que ele era casado. Na mente dele, no inconsciente dele, ele não queria assumir aquela responsabilidade tão cedo, né? Mas ele queria... Essa trajetória. A Thaís, aí veio o marido dela, aí veio o marido dela também, arrancado o umbigo dos pais dele para poder ir morar com ela. Só que já no meio da trajetória deles dois já começa a vir um laço de que é o quê? Aonde eles vêm colocando as desculpas e as questões foram ficando mais cômodas. Continue sua história, Thaís. Exatamente. E aí nós começamos conflitos, né? Meu marido ia para a faculdade, aí lá ele saía com os colegas de faculdade, bebia, chegava em casa de madrugada. Eu, apenas uma menina, não entendia, né, que aquilo não era certo, que a partir do momento que você assume um relacionamento com uma pessoa, né, os comportamentos precisam ser mudados também. E chegou no determinado tempo que eu comecei a me incomodar com isso. Por quê? O que me fez sair de dentro de casa tão cedo? E aí a gente vai lá para a infância. Dentro da minha casa não existia diálogo, não existia alguém chegar e perguntar o que um queria e o outro não queria. Era assim, pai, mãe manda, os filhos obedecem e essa educação tradicional ao qual a gente veio. E quando eu me casei, o que eu buscava? Eu buscava esse diálogo, eu buscava o que eu não tive dentro da minha casa, com a minha parentela, eu buscava dentro de um casamento, eu buscava num relacionamento. Porque eu nem tinha ideia do que era um casamento, né? Eu buscava dentro de um relacionamento ter aquilo que eu não tive dentro da minha casa. E quando ele começou a beber, me deixar sozinha em casa, chegar em casa de madrugada, eu comecei a me sentir abandonada. Da mesma forma como eu me sentia em casa, eu me sentia dentro do relacionamento. E aonde a gente começou com várias brigas, com vários problemas, com vários debates, mas assim, nenhum dos dois chegava e falava assim, não, eu vou embora, ou eu falava, não, vai embora, não vai dar certo, não. A gente tava ali se batendo, se machucando, mas a gente continuava ali juntos. Aí, pode falar, Nubia, se precisar. Não, pode ficar à vontade. Tá. Aí, em 2013, no meio disso tudo, eu acabei engravidando. Eu engravidei. Eu estava num momento em que eu tinha acabado de sair do trabalho, tinha mais ou menos ali em torno de uns 2 meses que eu tinha sido mandada embora do meu trabalho. Então, automaticamente, tudo aquilo que eu buscava, que era independência financeira, que era me sentir vista, me sentir que tinha carinho, eu não tive, eu não estava tendo. E com a gravidez, isso só piorou. Porque daí vieram os problemas financeiros, tinha os problemas conjugais. Aí tinha os problemas mais claros, o esposo, a esposa, e no mês já resolvemos trazer uma criança. E, gente, o que é mais incrível nessa história da Thaís, e isso é porque ela ainda não concluiu, e aonde eu tirei este momento para mim entender para você, que é claro que nós não estamos julgando
nenhum dos casos, porque todas as nossas decisões, é claro que tem sim as nossas consequências, os nossos resultados, e tem aquilo que você vai entender no decorrer. Então, se você que está aqui está falando assim, mas eu vou aprender tudo isso e o que vai me concluir? Fica até o final. Sabe por quê? Porque nós temos aquilo que nós sempre deixamos para o final. A você entender o porquê de toda a sua trajetória e o que te fez se tornar essa mulher incrível hoje, né, Thaís? Porque não foi só simplesmente passar por tudo isso e acabou, não, né? Continue sua história maravilhosa, por sinal. Exatamente. E aí, durante a gestação, na época que era para eu estar indo para uma faculdade, eu era a única das minhas amigas que, ao invés de estar indo para uma faculdade, né, estudar, Deus estava me colocando na faculdade da vida, né? Porque ao invés de eu estar me preparando profissionalmente, eu ia me tornar mãe. E em meio a tudo isso, as minhas amigas todas longe, né? Eu não conseguia me abrir com os meus pais, porque afinal de contas isso não foi ensinado para mim dentro da minha casa, que havia, que precisava. Se eu precisasse, eu teria para onde voltar. Não. A minha mente era assim: se eu sair de casa, eu não volto mais. Porque isso foi uma coisa que eu ouvi durante a minha vida inteira, que casamento é um só. Depois que a gente casou, a gente tem que fazer de tudo para aquilo dali dar certo. E era exatamente isso que eu via dentro de casa também. Apesar de eu ter crescido num lar funcional, com pai, com mãe, com irmãos e tudo mais, mesmo assim não havia esse diálogo, não havia essa construção emocional dentro da minha casa. Então eu não tinha entendimento que eu poderia voltar se as coisas não dessem certo. E por ali foi. Meu filho nasceu. Durante toda a minha gravidez, foi uma gravidez totalmente tumultuada. Eu engordei 40 quilos durante a minha gravidez, porque eu me sentia sozinha. Então, aonde eu tinha para descontar as minhas emoções, a minha raiva, a minha frustração, meus medos, era sempre na comida. Eu fazia baciadas de pipoca, de pão de queijo. Ó, só de falar já vai dando água na boca. E comia tudo aquilo porque eu comia as minhas emoções. Eu não tinha com quem desabafar, então eu ia descontando aquilo na comida. E depois, durante a gestação também houveram N brigas, N conflitos, N problemas. E o meu emocional ia ficando cada vez mais abalado. E eu me sentia cada vez mais sozinha. Depois, quando o meu filho nasceu, as coisas continuaram da mesma forma. Durante 1 ano de vida do meu filho, eu criei ele sozinha praticamente. E onde às vezes eu consigo entender um pouquinho até da atitude da Rebeca, né? Porque talvez ela via ali, né, que Isaac tinha um filho preferido e talvez ela se sentia na obrigação de fazer o outro filho se sentir pertencente de alguma forma também, né? Nós mães, nós temos muito isso de querer fazer as coisas darem certo para os nossos filhos. E às vezes a gente acaba errando porque a gente não consegue se colocar na presença de Deus, né? E então, o meu casamento foi de muitos conflitos durante todo esse tempo. Meu marido ainda continuava, era campo de futebol, era bebida, era só que eu não imaginava que aquilo era só a ponta do iceberg do que estava acontecendo ali por trás de tudo isso. E quando foi em 2015 que daí eu conheci a Jesus, que eu me converti, eu fui num encontro com Deus, e nesse encontro com Deus, eu falei para o Senhor: Senhor, o que tiver de oculto dentro da minha casa, me conte, me mostre, porque eu não aguento. Eu sentia que eu não era feliz, que aquilo não era um casamento normal, que tudo aquilo que eu vivia não era normal. Porém, eu não sabia o que estava acontecendo, porque todas as vezes que eu pegava alguma coisa, eu era chamada de louca, que eu estava inventando coisa, que era isso, que era aquilo, e sempre a minha vida inteira foi assim. Quando eu me converti, que eu passei por esse momento com Deus, o Espírito Santo falou o seguinte para mim, me fez a seguinte pergunta: você está me pedindo para saber a sua história, a qual você não conhece, mas você está preparada para isso? Aquilo me gerou um gelo dentro de mim, porque eu pensei, meu Deus, o que será que eu vou ficar sabendo, né? Porque ali eu já tive certeza que Deus ia me mostrar o que estava acontecendo. Eu senti que aquilo era uma resposta de oração, mas eu tinha que me preparar. E então,
O meu encontro foi em maio, quando foi dia 20. Eu sou muito ligada a datas, tá? Quando foi dia 27 de junho de 2015, um dia o meu esposo, numa conversa, totalmente assim, sem pretensão que a gente começou, ele veio me contar tudo o que acontecia durante todos aqueles anos que eu não fazia ideia do que estava acontecendo. E então ali eu descobri que meu marido tinha tido vários casos com várias meninas, várias mulheres dentro da cidade, na faculdade, em trabalho. Tudo que vocês puderem imaginar nessa área, só não acho que com outros homens, né? Mas é basicamente isso. E para mim foi um baque muito, muito grande, porque tudo que eu prezava, que era ter a minha família reconstruída, naquele momento eu senti que o meu mundo tinha desabado. Eu lembro que eu deitei no chão em posição fetal e eu chorava, 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 eu só sabia chorar. E eu perguntava para Deus o porquê daquilo, o porquê de tanto sofrimento, porque eu já estava tantos anos sofrendo dentro daquele relacionamento, eu me perguntava por que eu tinha que passar por tudo aquilo ali. Mas Deus me trouxe no coração, eu conversei com os meus líderes na época, eu conversei muito com Deus, eu senti no meu coração que o meu esposo queria mudança, e eu falei, não, vamos resgatar, eu pedi para Deus me mostrar, vamos resgatar esse casamento e vamos embora e vai dar tudo certo. E por aí a gente foi. Eu me levantei, foi muito difícil, porque cada vez que eu olhava para ele, parece que eu imaginava uma situação que tinha acontecido. O mais difícil foi quando eu saía na rua, a cidade onde a gente morava era uma cidade que, ao mesmo tempo que ela era grande, ela era pequena, porque todo mundo se conhecia. Então, eu saía na rua, eu sabia que fulano, que ciclano tinha ficado com ele e eu tinha que dar de frente com aquelas pessoas. E aquilo era muito, muito angustiante para mim. Mas Deus foi me fortalecendo, foi me fortalecendo. Só que chegou num determinado ponto que eu não dava mais conta. Eu tava assim, me enganando. Eu achava que estava tudo bem, mas no final das contas eu estava esgotada emocionalmente. Mas eu continuei. E então, quando foi em 2019, nós mudamos de cidade, mudamos de estado. Nós sentamos, conversamos que a gente queria recomeçar a nossa vida, a gente queria começar algo novo, a gente queria ter oportunidades de emprego, a gente queria ter novas oportunidades na nossa vida, que lá onde nós estávamos, nós não teríamos. Então, nós decidimos mudar. E aí eu pensei, né? A gente mudou de cidade, a gente mudou de estado, as coisas vão ser novas de novo. Só que nesse meio período, como eu não estava bem emocionalmente, o que aconteceu? Automaticamente eu fui me afastando de Deus também. Ela começou-se na sua própria telha, e na sua própria telha ela começou a se afastar de quem realmente era preciso ela estar. Esse é um dos problemas que nós muitas das vezes carregamos. E quando a gente traz esse entendimento hoje, é que a gente tem que saber a nossa origem, tem que saber quem é o nosso verdadeiro dono e o nosso verdadeiro pai. Porque primeiro ela começa uma história onde ela pede para Deus mostrar. Aí Deus mostra para ela, Deus está com ela em todo momento, Deus está ali ajudando, fortalecendo. Só que no momento como aparentemente acomodou, tá tudo bem, tá ok, porque a gente conhece o nosso Deus, aí a gente afasta de quem é preciso a gente continuar, né, Thaís? Exatamente. E através dessa decisão vieram várias outras consequências. Porque se lá atrás, talvez eu tivesse continuado na presença de Deus e buscado nele, que ele restaurasse meu casamento, que ele fizesse aquilo que era necessário fazer, talvez eu não teria sofrido tudo que eu tive que sofrer depois disso. E é exatamente sobre isso, sobre as consequências, quando a gente não para analisar as consequências daquilo que a gente escolhe, né? Então, nós viemos embora para cá e
aqui para a cidade onde, na verdade, a gente foi para uma cidade primeiro menor, depois que a gente veio para essa cidade onde nós residimos hoje, que é maior. E foi um recomeço de muitos problemas. Problemas financeiros, questão psicológica. Porque, por mais que eu tivesse tomado a decisão lá atrás de sair de casa, eu ainda achava que eu não tinha cortado literalmente meu cordão umbilical. Porque eu ainda estava morando na mesma cidade que os meus pais. Então, por mais que fosse, a gente não se visse todos os dias e tudo mais, tinha alguém ali. Quando eu vim embora para cá, retornei para o meu estado natal, né? Que eu sou paranaense. Oh, espera aí, eu estou viajando para onde hoje, hein? Cascavel, Paraná. A todos de Cascavel, Paraná, o meu beijo. Muito obrigada por me receber tão bem. Vocês viram? Eu viajei sem mesmo nem querer saber a cidade onde eu estava, porque eu estava em boas mãos, e é isso que importa. Quando você viaja estando em boas mãos, você nem tem preocupação para onde você vai, porque o mestre te carrega a vários lugares, e é por isso. Exatamente. E aí vieram os conflitos, problemas financeiros, os problemas dentro do casamento só se agravaram cada vez mais. E por aí foi. Eu busquei ajuda psicológica depois de muito tempo. Não gostei dos atendimentos ao qual eu fui, porque eu não me sentia acolhida, eu não sentia que eu era abraçada. E esse foi um dos motivos pelo qual eu me interessei pela psicanálise depois, quando Deus me apresentou a pastora, né, Ângela, através das lives dela, através de vídeos dela, eu comecei a me interessar pela psicanálise. E então, nós mudamos para cá e foram momentos muito difíceis, até que em 2023 eu tive um aborto espontâneo e foi um dos momentos mais difíceis que eu tive na minha vida, porque mais uma vez eu me via sozinha. Nesse meio tempo, em 2021, eu voltei para Cristo, eu voltei a servir a Deus, e Deus desde então vem trabalhando na minha vida, no meu casamento. Durante esse processo da psicanálise, eu infelizmente descobri que durante anos, desde quando nós chegamos aqui, o meu marido infelizmente estava na mesma vida. Ele infelizmente não tinha saído daquela promiscuidade que ele se encontrava. E foi aonde eu parei, pensei, falei, não, agora chega. Mas aí veio Deus e falou para mim, você aguentou até aqui. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Eu aguentei até aqui. Eu falei, Deus, mas o que eu vejo por aí é que a gente não deve aceitar esse tipo de coisa. A gente tem respaldo bíblico para separação quando existe esse tipo de coisa. Falei, até quando eu vou ter que ficar aguentando isso? Até quando eu vou me colocar em segundo lugar para que o outro continue vivendo a vida que está vivendo? E aí foi aonde eu descobri. Na verdade, eu não descobri. Deus me trouxe. Porque mais uma vez eu fiz a mesma oração. Eu queria entender de uma vez por todas o porquê que isso acontecia. Porque eu sempre fui do tipo de pessoa, e meu filho hoje é igual, que para mim, eu tenho que saber o porquê das coisas. Se isso está acontecendo comigo, se eu estou aqui, se o Senhor disse que eu aguentei até aqui, então eu quero entender o porquê. E foi aonde eu descobri que o meu esposo, ele me contou que ele havia sido abusado quando criança. E daí todas as consequências de tudo isso que ele vivia vinha através de anos de abuso que ele sofreu. Por conta desse abuso, ele fez muitas outras coisas ainda adolescente. E ele carregava muito essa culpa dentro dele. E inconscientemente, infelizmente, ele fazia tudo o que ele fazia para ele sentir aquilo de novo. Para ele sentir aquele prazer de novo. Porque ela era a forma como ele se sentia de alguma forma visto. Porque, coincidentemente, com a história de Rebeca, que os filhos, né,
o pai tinha um preferido e a mãe protegia o outro, o que aconteceu na história do meu esposo também. Dentro da criação dele, o pai tinha um preferido e ele era o protegido da mãe. Então ele sofreu muito com relação à rejeição quando criança, quando adolescente, muito mesmo. Até hoje, infelizmente, o pai dele ainda não tem essa consciência de que faz isso. O pai acha que trata os filhos todos iguais, eles são em 5 filhos. 4 filhos, todos dizem a mesma coisa, mas na cabeça do meu sogro ele trata todo mundo igual. E daí eu comecei a entender, através da psicanálise, eu comecei a entender o porquê que o meu esposo passava por tudo aquilo. O que isso causa na vida de uma pessoa que cresce quando sofreu esse tipo de coisa ainda criança. O que a rejeição faz nas nossas vidas. O que o abandono faz nas nossas vidas. E através da psicanálise, Deus foi me trazendo cura para mim e foi trazendo cura para dentro do meu casamento também. Porque quando eu sentei e falei para o meu esposo, as coisas acontecem por isso, isso, isso e isso. Você tem essa área de fraqueza, mas você precisa lutar. Porque tudo isso que você está fazendo, isso vai ter uma consequência no futuro. Isso pode ir para gerações. Você quer, por um acaso, que o nosso filho sofra o que você sofreu? Sofra o que você sofre. E foi aonde, através da psicanálise, do conhecimento que Deus me apresentou com a psicanálise, é que eu pude começar a ajudar o meu esposo. Hoje, para honra e glória do Senhor, ele não vive mais dessa forma. Ele tem as lutas dele ainda, mas graças a Deus, Deus trouxe essa cura, essa libertação nessa área dentro da nossa vida. Eu posso dizer que todo mundo consegue passar por isso? Não. Porque foram muitos anos para eu conseguir entender qual era o real propósito que Deus tinha na minha vida. Eu já passei, eu já estou na minha 4ª terapeuta. E todas que eu conto a minha história, elas falam para mim. Eu não vejo nenhum pingo de raiva na sua fala. Eu vejo que você realmente ressignificou aquilo que aconteceu com você. E o porquê que hoje eu escolho falar sobre os traumas emocionais. Porque eu consigo ver o que um trauma emocional, o que os traumas emocionais, de uma forma inconsciente, pode fazer na vida das pessoas. Eu costumo dizer até para o meu marido que se Deus não tivesse sido misericordioso com ele e entregue uma psicanalista para ser esposa dele, que eu não sei o que seria da vida dele hoje em dia. Porque se eu falar isso, a gente não entende. Se eu falar isso para qualquer pessoa leiga que não entende do assunto, a pessoa me chama de louca. Fala, como assim você aguentou tudo isso? Você tá ficando doida. Se é uma pessoa que não é cristã, então piorou a situação. Mas quando você se coloca, para de querer ficar lutando com os próprios braços, com a força do próprio braço, e você começa a obedecer aquilo que Deus coloca no teu coração, aquilo que Deus coloca na tua vida, quando você consegue perdoar a sua história e entender que nenhum sofrimento para Deus é em vão. Cada lágrima que eu derramei, para mim hoje, eu enxergo como cada lágrima dessa vai ser a representação de cada mulher, de cada família, de cada lar que eu vou transformar através da minha história. Porque a gente pensa que não, mas quando a gente começa com os atendimentos, a gente escuta tantas histórias, que você nem sequer, nem quando a gente assistia a Linha Direta, Não era tão direto. a gente conseguiria imaginar quantas pessoas por aí têm histórias, gente, incríveis, que só Deus e elas conhecem a dor que cada uma carrega dentro de si. Então, assim, hoje eu me vejo como canal de bênção. Hoje eu me vejo como uma pessoa que, além de ter estudado, Deus me fez ter conhecimento através das minhas vivências.
Então, hoje, quando eu vou atender uma pessoa, eu consigo ter empatia. Eu consigo me colocar no lugar do outro. Eu consigo entender a dor daquela pessoa. Isso é tão lindo você contando, tá? Que olha para você ver, tá me fazendo como se fosse viver um filme dentro da minha mente. Por quê? Por várias vezes, algumas pessoas já me perguntaram e também já foi motivo de muitas vezes o meu esposo até questionar isso. Ele fala assim, para que você tá fazendo essas lives e tudo? E ele até uma vez, né, em uma ocasião, até foi um motivo de discussão aqui, aonde ele virou e falou para mim assim, se live desse dinheiro, você estava rica, porque é isso e aquilo. E aí eu falei bem assim, sabe qual é o verdadeiro sentido? Porque eu ainda não sou formada, né? E desde quando eu comecei não a psicanálise, mas desde quando eu comecei a entrar no Instagram, eu ia no Instagram, aparecia lá, nem fosse ou para cantar, ou para trazer uma palavra de ânimo, ou para algo. Mas eu sempre tive uma visão de que se uma pessoa for alcançada com a história minha, ou com a história da Thaís que está aqui hoje, ou com a história de muitas outras que vieram aqui e se identificar e poder ver a mudança, ver assim, não, eu posso ressignificar a minha história. A Thaís mudou, eu vou conseguir mudar. E foi o que eu sempre virei para ele e falei. Eu sempre falei assim, a minha visão aqui hoje, a estar na lives, a nesse café com elas, não é trazer renda, não é trazer benefício, não é trazer nada para mim, que toda honra e toda glória seja para o mestre. E também entender que outra mulher que está aqui ou que vai ver esta live em outro momento, ela precisa se sentir abraçada. Ela precisa conhecer o poder do nosso Deus. Ela precisa conhecer o poder do que é você perguntar e ter resposta. Porque muitas pessoas, é igual isso é tão claro que você falou, muitas pessoas hoje que passa pela sua história ou que passou pela sua história vendo, vai falar, ela é uma boba, que ela resolveu aceitar tudo e ela está contando isso plena, calma, como se nada tivesse acontecido, é porque ela experimentou o verdadeiro sabor do que é o perdão. Você sabe que hoje a palavra perdão, ele não cura somente quem está ferido, mas ele cura aquele que foi ferido. E talvez você fale assim, como ela conseguiu ressignificar a história dela? Ela conseguiu buscando conhecimento, ela conseguiu buscando alinhamento para a vida dela. Você que está aqui nessa tarde, chega para cá. Você talvez não entende o verdadeiro propósito, mas você foi chamada para um propósito maior. Às vezes, coisas que você passou e você achou, Deus, a minha vida está tão bagunçada, mas você consegue entender que toda aquela bagunça que teve na sua história não misturou com a sua essência. Sabe por quê? Porque você foi chamada para um propósito maior. E o Deus que te chamou para um propósito maior, ele é capaz de mudar aquilo que você acha impossível se tornar possível. Aí você pode falar assim para mim, assim, Núbia, mas doeu. Eu sei. Ela não foi de ferro e ela não é de ferro e não sentiu dor. Mas no começo da trajetória dela, até ela entender que ela precisava conhecer, ela pediu ajuda. E além dela ter pedido ajuda, ela pediu para que Deus mostrasse para ela. E como Deus, como se diz, ele não é nosso secretário, né? Porque tem gente que acha que Deus, tudo que eu peço ele faz. Mas como Deus, ele é aquele que não nos deixa enganado, ele ainda perguntou para ela, você quer realmente saber aquilo que está em oculto? E ela, sim, eu quero. E por esse saber, ela soube, ressignificou a história dela e ajudou. E é tão incrível, tá? Que ontem, na live sua, você falou, às vezes nós queremos ajudar muito quem não quer ajuda. E talvez você hoje está aqui, mas eu estou ajudando, eu estou fazendo, e eu não estou vendo mudança. Será que é porque quem é para fazer, você tem deixado ele fazer? Porque às vezes nós queremos ajudar quando na verdade nós somos todos assim, ó, embaraçados. Ou até mesmo nós queremos ajudar e o outro não quer ser ajudado por você. Aí chega um tempo que você é preciso o quê? Soltar. Solte aquilo que está te prendendo hoje. Não estou aqui dizendo para que você solte seu marido, solte seu irmão, solte quem está te prendendo. Mas eu estou pedindo para você soltar nas mãos de quem pode, né, Thaís?
Porque quando nós soltamos na mão de quem pode, nós vemos resultado. E pode continuar a sua história, meu amor. E é exatamente isso, Núbia. Quando a gente resolve deixar quem já viu o nosso futuro tomar conta da nossa vida, ser realmente pegar no controle, pegar no volante da nossa vida e nos guiar, as coisas fluem. Eu vou dizer que, nossa, hoje nosso casamento é 100%, não tem briga. Vou estar mentindo, gente. Existem as nossas divergências ainda. Deus tem me reconstruído com relação até à minha feminilidade dentro do lar. Quando eu pedi para Deus que eu gostaria de voltar para dentro do meu lar, que eu não queria mais trabalhar para os outros, entregar aquilo que eu tinha de melhor para os outros e eu queria trabalhar para Deus. As pessoas não entendiam quando eu dizia assim, quando eu fui sair do meu antigo trabalho, foram 4 anos trabalhando lá. Quando eu fui sair, ninguém queria que eu saísse. Teve paciente da clínica que falou, se você vai sair, eu não volto mais aqui. Eu só venho por sua causa. Mas assim, eu falava, gente, eu vou trabalhar para Deus, eu não vou mais trabalhar para os outros. E é exatamente isso que Deus tem feito na minha vida. Eu, pela primeira vez em tantos anos, eu tô conseguindo ajudar pessoas sem sair da minha casa. Igual a Núbia sempre fala. Olha pra você ver. Bora lá, vamos dar as mãos. 1, 2, 3. Gente, olha pra vocês verem. E ela não sabe do que eu pedi para Deus. Mas eu, por um certo tempo, Thaís, você acredita que você sozinha pediu para Deus te tirar do seu emprego? Não. Eu tinha um emprego bom, eu trabalhava em um cartório aqui na minha cidade. Automaticamente, todos que olhassem para mim, hoje, todos, naquele tempo e hoje também, que olhar, fala bem assim, como que ela conseguiu trabalhar em um cartório? Até porque ela não tinha conhecimento assim, de formada na área, essas coisas e tudo, mas o Senhor, pela misericórdia dele, me concedeu a bênção de eu trabalhar em um cartório. E nesse período que eu trabalhei em um cartório, o meu patrão, ele é bênção, assim, até hoje na minha vida, graças a Deus por isso. E o que acontece? Eu fui orando a Deus, eu orava, sempre orava a Deus, e eu orava a Deus, ia para a igreja às vezes sozinha, porque meu esposo tinha a chave da igreja, eu ia para lá, e entrava e orava e chorava e falava assim, Deus, me tira desse emprego. Não porque o emprego não era bom porque eu era conhecida, isso ia me trazer conhecimento, porque muitas pessoas falam assim, no lugar que você foi desonra, Deus vai te trazer com dupla honra, ele vai te honrar, ele vai justificar, ele vai ali abençoar a sua vida. E eu ficava assim, cara, mas aqui em São Francisco eu falava que eu ia para qualquer lugar, menos para São Francisco, que é a cidade minha natal. E aí, quando eu vim para cá, nessa horário de Deus me tira, um dia eu vou trabalhar. Olha para vocês verem a visão, eu vou trabalhar. E nesse dia o meu patrão vira para mim e fala assim, vem filha, vem. Ele vira para mim e fala assim, Núbia, o Senhor, Deus, me mandou te dispensar. Olha para você ver a cabeça da Núbia. Como assim? Deus te mandou o Senhor me dispensar? Para com isso. Que Deus que nada. Deus me mandou te dispensar. Eu, por um instante, eu até briguei e falei assim, não foi Deus. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei, gente, mas eu pedi para Deus me dispensar e agora... E agora, a mesma pessoa que pediu para Deus me dispensar está sendo uma pessoa que não está acreditando naquilo que Deus disse. E ali o Senhor me dispensou. Aí você me pergunta, Deus te deixou só? Ele te desamparou? Não. Nesse período todo, Tony, nesse período todo que Deus falou assim, eu vou te dispensar, em nenhum momento eu passei fome, em nenhum momento eu passei frio, eu não passei nada porque a mão do Senhor estava comigo me guardando. E sabe o que é incrível? Quando você falou sobre isso, Carlos, me trouxe à memória que teve um dia, olha para você ver, e a gente, isso nesta live é o tanto de conhecimento que traz para mim, para você e para todos que vão assistir. Que teve uma vez que as coisas apertaram aqui em casa. E a gente não tinha, realmente a gente não tinha. E eu lembro que nessa madrugada eu fui ajoelhar para orar com meu esposo. E na hora que eu fui orar, eu falei, eu não vou reclamar para o meu esposo que está faltando as coisas dentro de casa.
porque meu esposo não trabalhava, quem trabalhava era só eu em casa e eu já tinha pedido Deus para me dispensar, então eu não vou reclamar para ele. Até então, pedi para Deus, quando eu pedi para Deus assim, Senhor, me dispensa, aí o que acontece? Eu não vou reclamar para o meu esposo, mas aí eu orando a Deus, eu fui e falei assim, Senhor, aqui em casa já não tem nada, e agora? E isso foi tão incrível que eu nunca imaginava, porque a gente escutar testemunho dos outros é fácil, mas viver na pele, o meu portão bate. E aí, quando bateu no meu portão no outro dia de manhã cedo, foi um carro, aquele aqui é motoqueiro que traz mercado, comidas de mercado para casa, né? Aí simplesmente bateram no meu portão e começou a descer a caixa. Aí desceu as caixas de compra. Aí no que desceu a caixa de compra, eu fui e falei assim: não é para aqui para casa, não. E eu falei com o rapaz, não é para aqui para casa, não. Aí ele pegou e falou assim: você quer Núbia? Eu falei, sim, mas eu tenho certeza que não é para cá, porque meu esposo não comprou nada. Tanto que ele não tá trabalhando, ele não comprou, ele não me falou nada. Aí ele falou assim: rua tal, tal. Eu falei, sim, então é aqui mesmo. Aí eu falei, então se tá no meu endereço, meu filho, pode entrar, bota no endereço. Eita, glória, aleluia. E ali eu comecei a olhar e ele foi descendo. Eu falei assim, é porque ninguém fez compra. E eu perguntei para ele, eu falei assim, quem foi que mandou entregar aqui em casa? Quem comprou? Ele falou assim, não sei, só pediram para entregar essa compra aqui. Eu amém, glória a Deus, de glória a Deus, sabe? Eu olhei em cima da minha mesa, até leite para os meus filhos na época tinha leite, tinha bolacha, tinha de tudo. Aí você fala assim, e aí? É porque o Senhor, Ele cuida. Então, sabe por que eu falo isso? E isso me alegra e me emociona também falar isso. É porque talvez você está vivendo um propósito que você não sabe o porquê, mas é onde o Senhor te colocou para viver este propósito. E talvez muitos não entendam, mas não te deu dinheiro, não está dizendo isso, não disso. Mas está te dando, sabe o quê? A recompensa de você olhar e ver outras mulheres sendo curadas e sendo saradas através da sua voz, né, Thaís? Exatamente. E as pessoas pensam que quando a gente ora esse tipo de coisa para Deus, que as coisas vão ser fáceis, que as pacientes vão vir, que a gente vai começar a ganhar rios de dinheiro. E não é assim. Deus, ele precisa testar até onde vai a nossa fé. Eu saí de um emprego ao qual eu ganhava ali, eu estava tirando quase 4 mil reais por mês limpo. Então, assim, a nossa renda dentro de casa era alta, não estava sendo baixa, a gente estava tendo um padrão de vida alto. E quando eu saí do emprego, Núbia, o meu maior medo era começar a faltar as coisas. Por quê? Porque lá em Vilhena, nós passamos por muitas situações ao qual a gente ficou sem água, a gente ficou sem luz, a gente ficou nessa situação de às vezes não ter as coisas dentro de casa. Quando nós viemos embora para cá, até a gente encontrar emprego, até a gente se estabilizar, foram momentos muito difíceis, desafiadores. Para você ter uma noção, quando eu cheguei aqui, a gente não tinha carro, a gente não tinha moto, a gente andava de lotação, que é ônibus circular, né? Eu não sei como que é aí na cidade, em outras cidades. Até que aqui não tem muito isso, não. Aqui você vai a pé ou de bicicleta. Que você mora em cidade menor, né? Agora aqui não tem condição, tudo é longe. E aí, o meu esposo, nós chegamos aqui, na cidade onde a gente estava morando, nós vendemos a nossa televisão para a gente vir embora aqui para essa cidade. Nós chegamos com o dinheiro do aluguel, nós pagamos o aluguel, pagamos a viagem com as nossas coisas para trazer, e o que sobrou para nós foi R$ 150. A gente não sabia quando teria um emprego, a gente não sabia nada. E quando foi para a gente vir embora para cá, muita gente duvidou. Teve pessoas, que eu não vou citar de qual lado, mas tiveram pessoas que fizeram uma aposta que em 6 meses a gente estaria voltando para Vilhena de novo, com uma mão na frente e outra atrás, porque aqui não ia dar certo. Só que eu tinha certeza dentro do meu coração que isso era um propósito de Deus para minha vida, para a vida da minha família. Eu tinha certeza disso. A minha vida inteira eu pedi para Deus para eu voltar a morar aqui. E quando a gente veio, nossa, foi o maior burburinho, né? E nós chegamos aqui que nós passamos dificuldade, a gente achava que as coisas, só porque Deus falou que é pra gente vir, só porque a gente tem a certeza que Deus falou, não saia do emprego, Deus deu a resposta que você queria, que as coisas vão ser assim. Não, Deus precisa provar onde está a sua fé. Com certeza. Dessa vez que eu saí do emprego agora, a gente passou por muita dificuldade financeira. O ano passado,
Teve vezes de eu não ter condição nem de atender paciente, porque eu não tinha nem luz na minha casa. Eu fiquei 3 dias sem energia dentro da minha casa. Alguém sabe disso? Não. Mas através desse tipo de situação, Deus provou meu coração. Por quê? Porque quando eu olhava e eu via a gente naquela situação, o que eu pensei? O primeiro pensamento que veio na minha mente: se eu tivesse trabalhando, isso não estava acontecendo. Então, a todo momento, eu queria que eu continuasse no controle das coisas. E não que Deus tomasse o controle da minha casa, da minha família, da minha vida. Eu queria, de alguma forma, dizer que eu tinha conseguido. E foi através desses tipos de provação que Deus me colocou onde eu estou hoje. Então, não pense que porque Deus te entrega algo que você orou, que você buscou, que as coisas vão ser fáceis, porque não é. Nós temos que continuar tomando decisões difíceis. Nós temos que continuar nos fortalecendo. Porque hoje, o que eu vejo na minha vida? Se eu não fortalecer a minha fé, se eu não fortalecer o meu emocional, eu vou voltar e vou ter os mesmos erros que eu tive lá atrás, quando eu saí da presença do Senhor. Então, hoje, o que eu levo para as minhas pacientes, toda paciente minha que vem, todas, para a honra e glória do Senhor, são cristãs. E a gente consegue alinhar corpo, alma e espírito. E é isso que Deus espera de nós. Olha para você ver na história de Rebeca, né? Quantos perdões tiveram que ser liberados depois entre família, entre filhos, por conta de uma decisão que ela tomou, né? Porque aquilo nasceu dentro do coração de Jacó, mas ela deu um incentivo. Vamos enganar o seu pai para a gente conseguir acelerar o passo. Então, assim, o que a gente aprende é não tente acelerar as coisas. Viva o processo que você tem para viver. Entregue nas mãos do Senhor. Ore, não saia da presença dele. Persista naquilo que Deus está querendo que você passe, porque tudo que você pede, você vai ter que passar por uma prova, para Deus saber onde está o seu coração. E quem vai determinar se vai demorar 40 anos para você chegar ou não lá na Terra Prometida, se você vai demorar 14 anos para você conquistar a mulher que você tanto desejou, que foi o caso de Jacó, que teve que trabalhar 7 anos, foi enganado, como ele enganou o pai, a repetição de padrão, né? Enganou o pai. E daí depois ele teve que trabalhar mais 7 anos para conquistar a Raquel, para conseguir tomar a Raquel como esposa. Então, quem determina quanto tempo a gente vai ficar na prova somos nós mesmos, com as nossas escolhas. E são onde a gente vê as repetições, né? Que os ciclos, eles são quebrados, mas você precisa reconhecer. É preciso, além de você reconhecer, é preciso de você dar o primeiro passo para a mudança, né? Exatamente. Jacó mesmo poderia ter desistido, falar, Dai, eu trabalhei 7 anos por uma mulher, não ganhei, vou ficar com essa daqui mesmo e vou embora. Mas não. Não, ele quis ir lá trabalhar mais 7 anos e conquistar a mulher que ele queria. Então, tudo na nossa vida exige uma escolha. A gente é que tem que decidir se realmente aquilo vai ser rápido, entre aspas, porque a gente nunca sabe o tempo de Deus, né? Ou se a gente vai ficar ali patinando, vai ficar igual uma criança birrenta, deitada no chão, fazendo birra, querendo que Deus, que Pai, entregue logo as coisas que você está pedindo. Se não passar pela prova, não tem como Deus conhecer seu coração verdadeiramente. E a gente vê toda a história da Thaís, onde foi um conhecimento muito grande. Tudo que ela passou foi preciso ela remar o barquinho dela, né, Thaís? Foi preciso ela entrar na água, no dizer do povo, eu vou entrar na água para me molhar. E eu fazendo esse barquinho aqui, rapidamente me veio a lembrança e eu quero compartilhar com você, é que quantas vezes a Thaís, ela pescando, quantas vezes a Thaís, ela decidiu ali remar, mas ela achou assim, não vai ter esperança. E por várias vezes o seu barquinho quebrou, né, Thaís? Trazendo a falta da esperança, veio dificuldades, veio tanta coisa. E ali ela continuou remando porque ela sabia para onde ela iria. Só que mesmo assim o barquinho dela ainda continuou quebrando. E neste momento aí a Thaís fala assim, eu acho que eu vou parar. Não, mas eu ainda tenho um pouquinho de forças.
Eu ainda vou continuar mais um pouco. Porém, o barquinho da Thaís também continuou quebrando. Aí eu faço uma pergunta para você que está aí em casa. Me responde se você puder. Nessa trajetória toda, você morreu ou você continuou sobrevivente, Thaís? Nessa história, sobrevivente. Sobrevivente. Aí eu te pergunto novamente, por que que você sobreviveu? Porque eu sabia para onde eu ia, porque eu não parei de remar, porque eu continuei. Mesmo com o barquinho dela todo despedaçado e ela achando que ela ia afundar, ela continuou. Sabe por quê? Peraí. Porque ela estava vestida, a camisa e o colete da onde ela sabia que ela ia chegar. E assim é eu e você. Devemos sempre estar com o colete de que eu fui chamada para uma grande obra e ele é fiel de terminar essa obra na minha vida. Eu não sei o que você tem passado nesses seus dias. Eu não sei quanto tempo você tem chorado, tem tido momentos de dificuldades, mas eu quero te dizer que o Senhor, ele está contigo nessa peleja. E faça igual a Thaís, vista a camisa de que, não, eu sei para que ele me chamou e eu sei o que eu quero nessa trajetória. Eu sei aonde eu vou chegar. Mesmo que teve dias difíceis, mesmo que teve dores, mesmo que teve momentos que ela falou assim, dá vontade de abandonar o barco, mas aí ela perguntou, Deus, mas por que eu tô passando por isso? Por isso que é bom, às vezes, a gente ser curiosa, né? Para perguntar o porquê de tudo. Porque se ela não tivesse perguntado o porquê dela estar passando aquilo, se ela não tivesse perguntado, Senhor, me mostre, eu quero ver aquilo que eu passei, eu quero ver o porquê que eu estou passando tudo isso, ela nunca ia saber que o esposo dela já tinha sofrido certos abusos, ela nunca ia saber que o esposo dela tinha passado por tudo aquilo, porque ele também, gente, ele também tinha uma bagagem, ele também tinha uma história. A Thaís chegou no começo do relacionamento dela achando que era só ela que tinha largado o umbigo dos pais, quando na verdade o umbigo dela ainda estava amarrado, porque ela ainda lembrava, né? Quando os momentos apertavam, ela lembrava, mas como é aquela mente, eu não vou voltar para dentro de casa porque eu não posso, porque a gente sempre tem aquela lembrança de se sair de casa não pode voltar. Eu sempre tive isso. Então, por esse motivo, tinha as crenças, tinha ali as questões na vida dela, como também tinha as questões na vida do esposo dela. E às vezes, por várias vezes, você pode olhar e pode falar assim comigo assim, nossa, Nubia, você está com sua criança tentando fazer uma live, será por que você não arrumou alguém? Sabe por quê? Porque às vezes não é tão fácil. Mas o que importa, sabe o que é? É porque eu não deixei que a minha filha fosse um empecilho para mim não fazer a live. E sabe o que é tão incrível? Tanto que eu já tô... Gente, tem hora que eu acho que eu tô fedendo, mas não é não, sabe? Você acredita toda live que eu estou, ou quando um bichinho tenta aparecer aqui, um mosquinho não tenta aparecer aqui, ou é minha filha chorando querendo vir para meu colo. Mas isso não impede de você vestir a camisa hoje. Não impede de você conhecer hoje. E você tem esse conhecimento. Né, Thaís? Isso aí. E, Núbia, eu quero falar uma coisa para você. Eu falo que eu admiro muito você. Porque você, eu olho hoje, para minha trajetória, eu tenho um cantinho aqui, eu tenho meu espaço para fazer as minhas coisas, eu tenho a minha mesa, eu tenho meu computador, eu tenho as minhas coisas. Você improvisa as coisas, você não tem um tripé, você dá um jeito. Você não tem um microfone, você dá um jeito. Você não tem um fone, você dá um jeito. Você não tem uma babá, você dá um jeito. Você é uma mulher muito forte, muito resiliente. Então, assim, não permita que ninguém, além de Cristo, defina quem você é. Você vai chegar lá. Todos os seus sonhos que você pede para Deus no teu secreto, Deus vai te honrar. Deus vai fazer você chegar lá. Continue honrando aqueles que estão acima de você. Continue amando os seus filhos como você ama. Continue cuidando do seu lar, da sua casa, fazendo a sua parte, porque Deus vai fazer e vai te entregar o que Ele tem preparado para você. Amém. Gratidão mesmo. Gratidão. É aquilo que você fala. Às vezes a gente quer dar tanto para os outros,
quando na verdade você também acaba recebendo. E muito obrigada, Thaís, muito obrigada, porque você não sabe o quanto é resposta das minhas orações. Gratidão. E eu fico feliz, sabe? Porque cada uma que vem aqui, quando eu acabo vendo assim o bolo delas, e eu acho tão bonitinho, eu vejo e eu falo, obrigado, Deus, vale a pena, e eu quero dizer para você que está aí em casa também, vai valer a pena. E eu só tenho a te agradecer, meu amor, por este momento incrível. É claro, Imagina. como eu falo, é a primeira de muitas, é a primeira de muitas, e além de ser a primeira de muitas, você pode ir na próxima, por favor. Solta os cachinhos, tá? Tá bom, pode deixar. A próxima vai estar as duas com os cachos bem bonitos aqui. Com certeza. Meu amor, muito obrigado. E eu quero orar agradecendo este momento. Na verdade, você vai orar agradecendo por este momento incrível. E eu, como eu faço? Eu ensino um abracinho de borboleta. Se você ainda não aprendeu, se abrace aí, e ore pela gente agradecendo por este momento incrível, tá? Senhor, em nome de Jesus, me coloco diante da tua presença, meu Pai, para te agradecer, para te engrandecer por este momento com essas mulheres que estiveram aqui. Que o Senhor, a minha história, que é a história da Núbia, que é a história de tantas outras mulheres, meu Pai, que o Senhor vai trazer neste momento, Pai, que o Senhor colocou no coração da Núbia, possa edificar a vida de mulheres, meu Pai, possa trazer cura para o coração delas, possa trazer o remo para que elas remam o barco delas, para que elas não desistam, para que elas sempre busquem, Pai, em Ti as respostas para as suas vidas, para as suas transgressões, os seus sofrimentos. O Senhor não desperdiça lágrima, o Senhor não desperdiça sofrimento. O Senhor é o mesmo Deus de Isaac, o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. O Senhor é o mesmo Deus que estava com Jó, meu Pai, quando ele estava aflito, quando ele estava se sentindo abatido. O Senhor estava lá, estava segurando ele, meu Pai. O Senhor é o mesmo Deus que falou com Moisés naquele deserto. O Senhor é o mesmo Deus que tirou, Pai, aquela multidão, Senhor, de uma escravidão no Egito. E que nós possamos, Pai, querer largar a escravidão, Senhor, que está nos escravizando na nossa vida, no dia a dia. Seja muitas vezes a gente querer se auto-abandonar, seja muitas vezes a gente querer tomar o controle da vida de outras pessoas. Que nós possamos começar a olhar para nós, olhar para aquilo que nós precisamos de mudança, Senhor. Que o Senhor levante mais mulheres, meu Pai, com voz, Senhor, ativa para falar no coração dessas mulheres. Que cada história que nós tivemos, Pai, cada história que nós vemos, cada testemunho, Senhor, seja para edificar cada vez mais o nosso lar, Senhor. Que o Senhor prospere a vida da Núbia, Senhor, que trouxe, Pai, este momento tão importante na vida de cada uma que esteve aqui. Que cada mulher saia daqui, Senhor, com um renovo em seu coração, Pai. Em nome de Jesus, não permita, Senhor, que nenhuma mulher que entrou aqui com qualquer dor, qualquer aflição, qualquer medo, angústia, saia daqui, Pai, da mesma forma como entrou. Que o Senhor venha fazer toda boa obra, Pai, na vida de cada uma delas. Espírito Santo, obrigado por estar aqui neste momento. Pai, obrigado por nos guardar, obrigada por nos amar, obrigada pelo esse amor incondicional nas nossas vidas. Eu oro, entrego, agradeço e engrandeço o teu santo nome. Amém. Amém. Glória a Deus. E é aquela musiquinha. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar. E para fechar, deixa eu te fazer uma pergunta. Você precisou, com tudo que você viveu, tudo que você passou hoje, você continua com o mesmo homem, com a mesma história e mudou e tá tudo mudado? Sim. Tá vendo? Para você que está aí em casa e entendeu até agora, não precisou ela sair e abandonar o barco, porque quem estava no barco dela era fiel para completar a boa obra e ele mudou, ele transformou e ele ainda continua fazendo infinitamente mais daquilo que a Thaís imagina e do que nós pensamos. Deixa eu só dar um adendo. Mas Deus restaurou a minha casa, restaurou meu casamento, porque os dois queriam remar o barco. Tá vendo? Se você estiver vivendo... Tem que falar. Como que saiu esse balãozinho caindo? É do iPhone. Eu não sei como que sai esses negócios. Nem sabia que saía com dois, ó. Nem tá saindo agora.
Mas pelo menos continue. Quando Deus entra no barco junto com a gente, quando a gente deixa Deus entrar no barco e remar esse barco junto conosco, tomar como é que fala? É o leme do barco, né? Nos guiar, as coisas vão dar certo. Agora, se você vive num relacionamento ao qual você vive um relacionamento abusivo, ao qual você não consegue ver mudança, ao qual essa pessoa não demonstra arrependimento genuíno, e não é com palavras, é com frutos. Porque o arrependimento, ele precisa vir com frutos de arrependimento. Se o arrependimento é só de palavras e as coisas continuam a mesma coisa, peça para Deus direção. Peça para Deus direção. Porque isso é uma coisa que eu sempre falo. Eu sou totalmente a favor do casamento. Eu sou totalmente a favor da gente tentar até a última gota. Mas em nenhum momento você coloque a sua vida, a vida da sua família, a vida dos seus filhos em risco por algo que você não tem resposta de Deus e você não vê frutos de arrependimento daquela outra pessoa. Os dois têm que querer mudança. Os dois têm que querer remar esse barco. Então vocês entenderam o segredo, né? E os dois, não só um. Isso é o quê, Núbia? Tá. Semana que vem ou até a próxima, vamos ver com ela, porque ela tem a agenda cheia, se ela está disponível. Se ela estiver disponível, na próxima live, novamente será com ela. Para quê? Para ela poder falar sobre os segredos de como conseguir ter um relacionamento saudável e até mesmo, se não for para ter esse relacionamento saudável, mas de forma correta, né, Thaís? Porque a gente sabe que não adianta só eu querer vestir a camisa e o meu esposo não querer vestir a camisa. Não adianta eu querer levar o barco se ele não quiser, ou se também aí na sua casa, quem estiver com você, não precisa ser só o seu esposo, né? Também pode ser outras pessoas. E isso é tão incrível que eu baixei a sua live de ontem, porque aquela frase foi tão impactante, mexeu tanto comigo, e eu quero deixar ela para você. Eu não sei se eu vou conseguir bem lembrar ela certinho, mas eu quero dizer para você, pelo menos comece hoje, que a frase ontem que você falou, concluindo, eu já vou logo pro final da frase. Isso é sinal de que eu lembrei tudo. Não, mas eu lembrei. Mas o que importa é que uma frase minha lá, comece hoje. Que você possa ser esse passo, né, Thaís? Que foi o que você quis fixar bem ontem. Você lembra qual foi a frase de ontem? Peraí que eu tô abrindo aqui o PDF para eu falar para vocês. Ótimo. Aí, tá vendo? Aqui é assim. Na hora a gente... Quem vive para salvar os outros, uma hora precisa se resgatar. Que esse resgate comece hoje. Entendeu? E eu vou fechar a live hoje com esta frase para você. Quem vive para resgatar os outros, uma hora precisa se resgatar. E que esse resgate comece por você hoje. Amém. Deus abençoe, tá? Um beijo no seu coração. Meninas, obrigada, viu? Deus abençoe. Deus abençoe. Tchau. Tchau. Fui!